Jorge Peregrino na área aqui no segundo vídeo. No primeiro vídeo falei sobre a história do livro Projeto Peregrino. Assiste lá se você ainda não assistiu. E nesse vídeo eu vou falar sobre sonhos, planejamento e execução de metas. Os sonhos para mim são importantes porque eles são a nossa motivação para sair da cama com um ânimo, disposição para arregaçar as mangas e encarar a realidade. Mas eu acho importante também o processo de transformação de sonho que vem do mundo da fantasia, onde tudo pode, para uma meta, que é uma coisa mais tangível, concreta, concebível, mensurável no mundo real. Meta é até uma palavra mais ligada no mundo do empreendedorismo, certo? Então, por meio dessa prática, a gente transforma uma possibilidade numa probabilidade. E com a ajuda do planejamento da execução, a gente usa o planejamento como uma forma de melhorar a taxa de êxito dessa probabilidade virar uma realidade, ok? Na fase do planejamento, é uma fase de coleta de dados, de informação. Se é, por exemplo, abrir uma loja num lugar com um produto específico, nesse momento a gente planeja com pesquisa de informações sobre fornecedores, matéria-prima, concorrentes, público-alvo, valor do frete, valor do aluguel, e usa todos esses dados para redirecionar a meta, se for o caso, ou para direcionar a execução do plano. A execução nada mais é do que o passo a passo na vida real, é aquela hora que a gente bota a roupa do guerreiro e vai para a batalha, certo? Na fase da execução, é onde muitos sonhos acabam frustrados, onde as pessoas se desanimam, porque nem sempre é fácil encarar a realidade. Nessa fase onde a gente encara o julgamento dos outros, a opinião dos outros, as dificuldades do dia a dia, o trabalho, a alta do dólar, a alta da gasolina, a falta do diesel, tudo entra nessa fase da execução contra a realização daquela meta que a gente tem. Então é preciso muita força interior e muito foco e determinação para ir até o fim. Nessa fase é importante ter a flexibilidade de alterar o planejamento. Isso é bem importante, porque muitas vezes a gente planeja e depois na hora de executar quer fazer tudo daquele jeitinho que planejou. E nem sempre dá. Então é preciso ter essa flexibilidade. É preciso também saber dar um passo atrás e recomeçar. É bem importante ter essa humildade de saber que determinado caminho não está dando certo, vamos tentar por outro, mas não vamos abandonar por completo aquela busca de conquista que a gente tanto sonhou e planejou, certo? Nessa fase também é importante a gente não ter medo de sair da zona de conforto. A zona de conforto é confortável, é da natureza do ser humano ser um pouco preguiçoso, tranquilo e não querer almejar coisas complicadas. Mas é fora da zona de conforto onde as coisas acontecem, onde a mágica acontece. Einstein fala uma frase que eu acho muito incrível. Fala assim: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, sair da zona de conforto é se expor a um mundo de possibilidades que a gente desconhece e que nos transforma, certo? No fundo, é preciso entender que a conquista de um sonho, ele começa no começo da jornada. Então, planejar diz respeito a dimensionar um sonho e calcular o tamanho da meta e dividir em submetas para que fique mais fácil a caminhada, para que ao longo da caminhada a gente possa se motivar com pequenas conquistas e seguir adiante. Mas desde o momento do primeiro passo, a gente já está na jornada e a jornada é o destino. O mais importante de um sonho, muitas vezes, não é
a nossa conquista final diz muito mais respeito às transformações que vão acontecer com a gente ao longo desse processo, ao longo desse caminho, independente de qual é o sonho que a gente quer conquistar. Espero que você esteja concordando comigo, mas é dessa forma que eu pensei e concebi o meu sonho de viajar ao mundo. Então, indo um pouco mais específico para o projeto Peregrino, eu comecei a ter o sonho de viajar e conhecer o máximo de lugares possível quando eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia. Na época eu tinha 16 anos e o meu planejamento foi o seguinte: eu comecei a dar aula de inglês assim que eu voltei para o Brasil e queria viajar todos os anos. Então eu comecei a viajar pela América do Sul, fui para a Argentina, fui para a Bolívia, fui para o Peru. Depois eu fui fazer uma viagem de mochilão pela Europa, onde eu viajei por 3 meses, a carona. Na época era bem comum fazer viagens pelo Europass, Eurotrail, pegar trens, viajar por vários países com um passe único. Era a época do Lonely Planet, a internet quase não servia de informação. Na verdade eu fui em busca de reencontrar vários amigos que eu fiz na Nova Zelândia no ano de intercâmbio, e eu tinha o endereço deles numa agenda, e eu viajava a carona atravessando a Europa inteira, batia na porta, porque eu não tinha o e-mail deles para poder mandar um e-mail e ver se eles iam estar em casa. E às vezes eu surpreendia eles encontrando, e eles falavam: nossa, o que você está fazendo aqui? E outras vezes eu dava de cara na porta e eles estavam em outro país ou não estavam em casa. Enfim, foi uma viagem legal. Nessa época eu já estava cursando um curso de esporte na Universidade de São Paulo, e mesmo essa escolha diz respeito à forma como eu estava organizando a minha carreira. Na época do vestibular eu prestei vestibular para jornalismo, relações internacionais e esporte, que eram 3 tipos de profissões bem diferentes, mas todas relacionadas de alguma forma à possibilidade de me locomover e viajar pelo mundo, certo? Então, desde bem antes eu já vinha projetando submetas que me levassem à possibilidade de viajar pelo mundo no futuro. E foi durante a faculdade que eu conheci uma modalidade chamada corrida de aventura. A corrida de aventura é um esporte que une diversas modalidades. Em geral, une a canoagem, o trekking e o mountain bike. Esse aqui é um troféu de uma corrida que eu organizei chamada Multisport Spirit, aqui em Paraty. Mas une essas 3 modalidades em equipes de 3 ou 4 pessoas, em trajetos que variam em distância, mas geralmente de 50 a 500 quilômetros. As provas podem durar de 6 horas até vários dias, 4, 5, 6 dias. Então, por isso, envolve diversos fatores de logística, estratégia, performance, treinamento esportivo, gerenciamento de sono, de pessoas, de equipamentos. É um esporte extremamente complexo, muito rico em informações. Me cativou de uma maneira impressionante, de um jeito que eu mergulhei de cabeça e pratiquei a modalidade por muito tempo, e moldou a forma de pensar e me fez com que eu concebesse a viagem baseado no conceito da corrida de aventura. Então eu estruturei o meu plano de viagem em explorar o máximo possível as modalidades que eu podia praticar nos destinos que eu escolhesse. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eu foquei no mountain bike e na corrida de aventura. Na Nova Zelândia eu queria focar no snowboard. Na Austrália eu estava focado no surf. Na Tailândia eu foquei na escalada esportiva e na canoagem. E assim eu fui moldando o meu trajeto, certo? Além disso, eu estava captando dados de importância pessoal para mim, estudando como funcionava o turismo de aventura nesses lugares. Eu queria entender quais os tipos de negócios que estavam funcionando, trabalhando,
como eles captavam clientes, quais eram as épocas do ano que tinha alta temporada, que época do ano era baixa temporada, o que determinava o sucesso dos empreendedores que trabalhavam nesse ramo, que era o ramo que eu tinha escolhido para trabalhar, é o ramo de turismo ao ar livre e esporte de aventura. Existe um hiato, vamos dizer assim. O turismo de aventura, ele não é nem turismo e não é também esporte. Então, eu precisava aprender o máximo possível, mas eu não podia contar com a educação formal da uma universidade, uma pós-graduação. Então, ao mesmo tempo que eu fui fazendo essa coleta de dados para uso pessoal, eu escolhi escrever esse livro, Projeto Peregrino, que era uma forma de documentar minha viagem, deixar um registro para os meus filhos, meus netos, minha família, meus amigos, de uma história de uma viagem que eu comecei a fazer com $700, não tinha dinheiro para viajar ao mundo, então eu não sabia direito como que ela ia acontecer. Mas, por outro lado, eu sabia que era importante eu estar documentando aquilo e fazendo desse documento um instrumento que pudesse alavancar novos trabalhos para mim quando eu voltasse para o Brasil. Pensando com a cabeça de um corredor de aventura, naquele momento eu estava deixando o mercado de trabalho, sendo recém-formado na universidade, eu tinha formado há 2 anos. Meu grande objetivo era sair da cidade de São Paulo. Eu tinha morado em São Paulo por mais ou menos 6 anos e eu não queria mais morar naquela Babilônia. Queria morar num lugar onde eu pudesse praticar esporte, viver a vida ao ar livre 5, 6 dias por semana, em vez de ficar pensando nos finais de semana que eu conseguiria sair da Babilônia. E eu achei importante então estar produzindo algum resultado bem prático, que no caso eu resolvi que fosse um livro, que pudesse então preencher essa lacuna de um profissional que está deixando o mercado de trabalho para viver uma experiência pessoal, mas que no futuro pretende voltar e ocupar esse lugar de volta. Então, o plano também diz respeito a como eu ia me apresentar para o mercado de trabalho depois que eu voltasse para o Brasil. E é sobre esse assunto que eu vou falar no próximo vídeo. Como eu usei o livro para alavancar novos trabalhos e consolidar minha carreira no segmento que eu escolhi, que é um segmento bem específico. E no Brasil nada é fácil, todo mundo sabe, e especialmente trabalhar num ramo que é particularmente difícil, o esporte e o turismo de aventura, beleza? Então assiste o próximo vídeo que vocês vão saber mais detalhes desse livro.